sabiá. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz esta oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olha aí, Jesus Cristo, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Que bela letra, que bela música, né? Jesus Cristo, gravado em 1900 antigamente, né? pelo rei Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira, o rei da música popular brasileira, que se caracteriza, as músicas do rei Roberto Carlos, falam de amor, romantismo, né? De belas palavras, né? E assim o nosso programa de hoje está começando justamente com esta letra maravilhosa, Jesus Cristo, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, né? Jesus Cristo, eu estou aqui, né? E assim começa o nosso programa, Varela no Ar, o programa do Varela está começando agora. Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações. Nós indicamos a Clínica de Estética e Beleza Varela, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, excelentes profissionais, produtos e serviços. A melhor equipe da cidade. Rua Oswaldo Cruz 1660 na Aldeota, telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticabeleza.com.br. Participe da oração da Varela com a missionária Natália Varela, não importa a sua religião. É de quarta-feira às 18h30, às 6h30 da noite. Participe da oração da Varela com a missionária Natália Varela. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, informa atualidades odontológicas, dicas das estrelas e as outras novidades da medicina na TV Diário, domingo às 20 horas, com a apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, no programa da missionária Natália Varela. Participe pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E no nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor, faremos a leitura do capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Martírio de Tiago Maior e libertação de Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 3. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4. Depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Na noite antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, enquanto guardas vigiavam a porta da prisão. Atos dos Apóstolos 12, 7. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. As correntes caíram-lhe das mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8. O anjo continuou: Põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Veste tua capa e vem comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 9. Pedro acompanhou-o sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Tendo-se orientado, foi à casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 13. Bateu no portão de entrada e uma criada chamada Rosa foi atender. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 14. Ela reconheceu a voz de Pedro e tanta foi sua alegria que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali diante da porta. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. Estás louca? Disseram-lhe, mas ela insistia. Disseram então: é o seu anjo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 16. Pedro, entretanto, continuava a bater. Finalmente abriram a porta. Viram então que era ele e ficaram atônitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados. Contou-lhes como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu dali e foi para outro lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 18. Ao amanhecer, houve grande confusão entre os soldados. Que fim levou Pedro? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 19. Herodes o mandou procurar, mas não conseguiu localizá-lo. Submeteu então os guardas ao interrogatório e mandou executá-los.
Depois desceu da Judéia para Cesareia e permaneceu lá algum tempo. Fim de Herodes Agripa. O crescimento da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20. Herodes tinha uma rixa com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes entraram em acordo entre si e se apresentaram a ele, depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real. Pediram para fazer as pazes, pois a região deles recebia alimentos do território do rei. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestido com o traje real, sentou-se na tribuna e proferiu então seu discurso. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 22. O povo começou a aclamar: esta voz é de um Deus, não de um homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23. Mas, imediatamente, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque não deu a Deus a devida honra. E Herodes expirou, carcomido pelos vermes. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 24. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo 12, em todos os seus versículos, do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 13, Expansão entre os Gentios, Concílio de Jerusalém. A primeira viagem missionária de Saulo com Barnabé. Até lá. Tudo de bom, fiquem com Deus.